Laços quebrados. Um romance de gárgula protetora. Livro 2 da série Coração de Pedra. Escrito por Demelza Calton. 34. Temos que chamar a polícia. Devemos levá-la ao hospital? Ela não disse nada desde que emergiu. Ela tirou todo o equipamento e guardou perfeitamente. Talvez ela só não queira falar. Você iria querer, depois de encontrar aquilo? Quer dizer, parecia um dos corpos do Batavia. Uma das vítimas. Sim, mas você deveria falar. Especialmente depois de encontrar algo assim. Anemone? Você está bem? Estou bem, ela se ouviu dizer. Só preciso ir para casa. Talvez eu não esteja pronta para sair em um barco de novo ainda. O Mike está tirando todo mundo mais cedo. Os mergulhadores da polícia vão querer mergulhar no local antes que possamos continuar. Vamos voltar assim que todos estiverem a bordo. Ou podemos te deixar em terra, e você pode pegar uma balsa de volta. Anemone deve ter dito algo, porque a próxima coisa de que se lembrou foi de estar subindo as escadas para seu apartamento. Sua mão tremia, mas ela conseguiu colocar as chaves na fechadura eventualmente. Sua cama estava esperando de braços abertos para abraçá-la, então ela se jogou de cara e deu as boas-vindas ao esquecimento. 35. Ela tinha ido para a cama ainda com luz do dia, com as persianas totalmente abertas, então Dunstan teve que esperar nas paredes até depois do pôr do sol antes que pudesse ir até ela. No início ela ficou apenas deitada, sem se mover ou dizer nada. Então começou a chorar, e não mostrava sinais de que iria parar. Seu coração doía por ela. No momento em que o sol escorregou abaixo do horizonte, ele atravessou o quarto em passos rápidos e deslizou para trás dela na cama, puxando-a para si. Ela estava soluçando com força agora, seu corpo inteiro tremendo. Está tudo bem. Está tudo bem, ele acalmou, mesmo sabendo que era mentira. Nada que pudesse quebrar o coração de uma mulher tão completamente poderia ser de alguma forma certo. Eu o encontrei. Eu o encontrei, Dunstan. Morgan está morto. Ele realmente se afogou. Ele afundou com seu navio e eu o encontrei. Entre soluços, a história foi se desenrolando. Ela havia encontrado o corpo de seu marido e o navio em que ele estava navegando quando morreu. Agora ela sabia com certeza que ele nunca, jamais voltaria. Durante todo o tempo, cada detalhe dilacerante, ele a abraçou, até que ela ficasse imóvel, e ele pensou que ela dormia. Talvez ela tenha dormido por um curto período. A escuridão certamente havia caído quando ela falou novamente. Eu me sinto tão sozinha, Dunstan. Tu não estás sozinha. Estás aqui comigo. Eu vou te manter segura, eu prometo. E se eu quiser sentir mais do que apenas segurança? Ele soltou um suspiro. O que quer que tu desejes, diz. Se eu puder te dar, é teu. Eu quero me sentir amada. Como, se eu não estivesse sozinha. Eu quero sentir. Ele apertou os braços ao redor dela. Eu sei que tu pode sentir isso. Eu estou aqui, Anemone. Não vou te deixar. Eu quero mais do que teus braços ao meu redor. Eu quero te sentir dentro de mim. Não deveria ter sido possível, mas seu pau ficou em posição de sentido, como se ela o tivesse chamado pelo nome. A maldita coisa nem mesmo tinha um nome. Ele não podia, isso era. Dunstan, eu quero que tu me fodas. 36. Antes que pudesse mudar de ideia, Anemone se contorceu para tirar suas roupas e as jogou no chão. Então ela se pressionou contra Dunstan, e o triunfo cresceu em seu peito. Não podia estar imaginando. Aquele tinha que ser o membro rígido dele, pressionando contra seu quadril. Ele também queria isso tanto quanto ela.
Ela se esfregou contra ele. Me fode, Dunstan. Com força. Para que eu esqueça tudo o que vi hoje, e só consiga pensar em você. Ele a envolveu com os braços novamente, mais hesitante agora que estava tocando a pele nua. Então, deslizou uma mão pelo ventre dela tão lentamente que era torturante. Finalmente, ele inseriu um dedo dentro dela. Mas, ela exigiu, alcançando para fazê-lo dar mais a ela. Algo se enrolou em seu pulso, segurando-a firmemente antes de prender seu outro pulso também, deixando-os na cama ao seu lado. Seria a cauda dele? 2 dedos agora, esfregando contra seu clitóris a cada investida dentro dela. Deus, isso era melhor do que ela tinha imaginado que poderia ser. 3 dedos, um deles curvado no ângulo certo para, ó Deus. Então o polegar dele pousou em seu clitóris, circulando-o perfeitamente, enquanto seus dedos empurravam mais fundo, mais forte, e ela não podia, não podia. Ela soltou um grito. Você está satisfeita? Ele perguntou, sua voz rouca em seu ouvido. E aquele era o, tão duro contra seu quadril, ainda maior e mais rígido que antes. Ela deveria ter dito sim. Um orgasmo glorioso era mais do que ela merecia. Ela era uma viúva. Deveria estar de luto, droga. Mas ela queria, ela queria. Eu quero mais, ela disse. Eu quero que você me foda. De verdade. Não só com seus dedos. Por favor, Dunstan, eu preciso sentir você dentro de mim. Anemone. Não ouse se desculpar ou dizer que não pode. Eu posso sentir como seu pau está duro, e eu quero que você me foda com ele. Agora. Ela tentou alcançar atrás dela para agarrá-lo, mas a cauda dele ainda segurava suas mãos firmemente, então ela se pressionou contra ele, a suavidade de seu corpo contra a dureza do dele. Por favor? A mão dele se moveu para o quadril dela, segurando-o levemente. O calor dele entre suas coxas pronto para entrar nela, mas não completamente. Por favor, Dunstan, ela implorou. Com uma investida poderosa, ele a empalou, e ela gritou em triunfo. Ela sentiu aquilo com certeza. Não conseguia pensar em mais nada além do calor duro e ardente dele se movendo dentro dela, mais profundo do que ela imaginava ser possível, preenchendo-a. A mão dele voltou para seu clitóris, acariciando-a no mesmo ritmo de suas investidas. Lento e constante, como o batimento cardíaco do universo. Seu universo, pois não havia nada além dela e dele, e a sensação do que ele estava fazendo com ela. Ela estava tão perdida no prazer do toque dele, tanto por dentro quanto por fora, que mal sentiu o orgasmo se construindo até que a sensação fosse tão enorme, que ela estava impotente para detê-lo. Ele a arrebatou em uma onda de êxtase, e tudo o que ela podia fazer era gritar o nome dele, repetidamente, porque não havia espaço para mais ninguém além de Dunstan em seus pensamentos, enquanto ele possuía seu corpo tão completamente. 37. A luz do sol entrava pela janela de Anemone, quando ela abriu os olhos, na manhã seguinte. Por um momento, ela se perguntou se tinha sonhado tudo aquilo, mas sabia que não poderia ter sido um sonho. Entre sua nudez, a mão de pedra segurando seu seio, e a outra mão de pedra curvada ao redor de seu quadril, não havia como negar. Morgan estava morto, e ela acabara de ter o melhor sexo de sua vida com uma gárgula. Ela tentou empurrar as mãos dele para se levantar, mas elas não se moviam. Em vez disso, ela teve que se contorcer para sair do abraço dele, apenas para descobrir que estivera compartilhando a cama com uma estátua de verdade. Levou um momento para ela se lembrar do que ele havia dito sobre a luz do sol, como ela o transformava em pedra, como a gárgula no telhado. Será que ela o tinha transformado em Medusa, ao pedir que ele fosse para a cama com ela? Ela nunca se perdoaria se tivesse feito isso. Ela pensou por um momento, então pegou o edredom e o jogou sobre ele. Em seguida, fechou as persianas,
para que a luz do sol não estivesse mais caindo sobre a cama. Em algum lugar da casa, um telefone estava tocando. Anemone xingou, pegando um roupão para jogar sobre os ombros enquanto corria em direção ao som. É claro que a chamada foi para o correio de voz antes que ela encontrasse seu telefone. E era um número desconhecido, então ela não podia ligar de volta. Ela segurou o telefone na sua frente, olhando fixamente para ele, desejando que ligassem de volta. Alguém começou a bater na porta da frente em vez disso. Ela vestiu o roupão adequadamente, amarrando-o firmemente em volta da cintura, e foi até a porta. Quem é? Ela gritou. Apenas Catena tinha as chaves da porta da frente, então tinha que ser. É a polícia, doutora. Seaver. Sua vizinha estava saindo para o trabalho, então ela nos deixou entrar. Bem, isso era péssimo. De jeito nenhum, ela atenderia à porta usando apenas o roupão se eles estavam aqui. Me deem um minuto para me vestir e já volto, ela disse. A cama estava vazia quando ela chegou ao quarto, embora o edredom estivesse amontoado ao lado da parede, em vez de sobre a cama, onde ela o havia deixado. Dunstan devia estar bem, apesar da exposição à luz do sol, então. Ela se vestiu rapidamente com as primeiras coisas que encontrou, então voltou para a porta da frente para deixar a polícia entrar. Podemos entrar? Um deles perguntou. Ela queria dizer não, mas também não queria falar com eles lá fora no patamar. Anemone suspirou. Tudo bem. Ela os guiou até a cozinha. Enquanto eles diziam o que queriam dizer, ela poderia pelo menos fazer um café. Talvez até o café da manhã. Um miado chamou sua atenção para o canto, onde Lucky estava sentada expectante ao lado de sua tigela vazia. Certo. A gata também precisava de café da manhã. Os dois policiais sentaram-se nos bancos altos e ficaram lá, observando em silêncio, enquanto Anemone alimentava a gata e fazia café. Finalmente, apenas para quebrar o silêncio, ela disse: "Vocês querem um?" E apontou para seu café. Ambos balançaram a cabeça negativamente. Ela estava rapidamente perdendo a paciência com esses dois. Vocês estão aqui para me dizer que meu marido está morto? Porque eu já sei. Primeiro, todos os outros foram resgatados, menos ele. Depois, o legista o declarou morto. E ontem, enquanto eu estava no trabalho, encontramos o barco com o corpo dele ainda dentro. Seu esqueleto vestindo sua camisa, já que não sobrou muito dele, depois de quase um ano na água. Lágrimas encheram seus olhos, ameaçando cair, mas ela as afastou. Ela não choraria na frente desses dois estranhos. Os dois homens trocaram um olhar. Finalmente um deles disse: "Eu sou o detetive Rasul, e este é o detetive Nunzio. Lamentamos sua perda e nos desculpamos por incomodá-la em um momento tão difícil, mas queremos saber se você reconhece isso." Ele pegou um tablet, rolou para algo, então segurou a tela para que ela pudesse ver. Era uma parede, com letras vermelhas rabiscadas nela com o que parecia ser batom. Diga-nos onde ele está, se não quiser encontrar o mesmo destino. Anemone piscou. Eu não entendo. Rasul pegou o tablet de volta. Nem a enfermeira que comprou sua antiga casa. Ela chegou em casa depois do turno da noite no hospital e encontrou isso. É por isso que ela não reconheceu. Era a parede da sala de estar, que estava coberta de estantes de livros quando Anemone e Morgan moravam lá. Eu ainda não entendo. De alguma forma, a notícia do barco que você encontrou vazou para a mídia. Felizmente, conseguimos manter em sigilo a notícia sobre o corpo do seu marido e os outros itens no barco por enquanto, mas parece que alguém viu a notícia e veio procurar por você. Ou por ele, se eles acham que ele ainda está vivo. Aquela pobre enfermeira. Pelo menos ela não estava em casa quando eles foram à sua casa.
Se tivessem vindo aqui, Dunstan os teria espancado em nome de protegê-la. Bem provavelmente se eles não tivessem vindo quando estavam ocupados. Sua mente voltou ao que o detetive havia dito. Que outros itens? Ela não tinha visto outro corpo, mas ver o de Morgan já era ruim o suficiente. Não é como se ela tivesse procurado por mais alguém. O que você sabe sobre drogas ilegais, doutora Seaver? Ela soltou o ar. Que são ilegais? Olha, eu sei que tenho formação em química, o que significa que todo mundo acha que estou a uma má decisão de distância de Breaking Bad. Mas meu doutorado foi em corrosão marinha, e meu trabalho é conservação de artefatos para um museu, onde sou uma das curadoras assistentes. A única coisa que sei sobre drogas ilegais é que são ruins. Você sabia que seu marido estava envolvido no comércio ilegal de drogas? Anemone caiu na gargalhada. Morgan. Você não pode estar falando sério. Ele não tomava nem paracetamol para dor de cabeça, ele era tão contra drogas. Quer dizer, a mãe dele morreu de uma overdose acidental. E não eram drogas ilegais. Ela e o pai de Morgan sofreram um acidente de carro, e ela tinha alguns medicamentos para dor prescritos, dos quais ela acidentalmente tomou uma overdose. O pai de Morgan a encontrou e, bem, imagino que você saiba que ele se sentiu responsável pelo acidente e pela morte dela, e não queria viver sem ela, e ainda havia medicação para dor suficiente. Anemone engoliu em seco. Morgan ficou arrasado. É por isso que ele não tomava nada, só por precaução. Então, não há absolutamente nenhuma chance de ele ter qualquer envolvimento com drogas, legais ou ilegais. Outro olhar trocado. Então você pode explicar isto? Outro deslize no tablet, e uma nova imagem na tela. Desta vez mostrava um monte de caixas de metal, abertas sobre uma mesa. Essas caixas estavam na cabine do barco com o corpo de Morgan, disse Anemone lentamente. Mas não há como ele ter concordado em transportar drogas. Ele estava cobrindo Janus Smith, o dono do Perfect Cat, que estava doente e não podia fazer o fretamento, então pediu a Morgan para fazê-lo. Se Morgan soubesse que havia drogas naquelas caixas, ele nunca teria entrado naquele barco. É metanfetamina. O valor de rua de uma carga desse tamanho é mais de 10 vezes o valor do barco, ou pelo menos o valor do pagamento do seguro. Anemone deu de ombros. Eu não saberia nada sobre isso. Não era o barco de Morgan, nem meu. Se estava segurado, isso era problema de Janus, não nosso. Doutora Seaver, seu marido tinha inimigos? Não. Ele era um homem adorável e gentil, disposto a fazer qualquer favor para qualquer pessoa, incluindo navegar o barco fretado caindo aos pedaços de Janus, quando o homem era muito mão de vaca para contratar funcionários para cobri-lo. Não consigo pensar em ninguém que não gostasse de Morgan. Ele era maravilhoso. Agora ela estava chorando novamente, e não conseguia parar desta vez. Chorando no seu café, nada menos. Doutora Seaver, você deu uma boa olhada no corpo? Anemone fechou os olhos. Ela tinha filmagens do mergulho, mas não precisava baixar um único segundo, quando tudo se repetia na sua mente. Estava de bruços, usando a camisa que comprei para ele, no chão sob o console. Quando tentei puxá-lo, a cabeça dele meio que se desfez. Exatamente como os corpos do Batavia. Espancados até a morte pelos próprios companheiros de navio. Os detetives estavam assentindo, como se isso fosse uma coisa boa. Uma fratura no crânio, provavelmente a causa da morte, embora seja impossível ter certeza, depois de tanto tempo na água. Alguém o atingiu. Alguém o atingiu na parte de trás da cabeça quando ele descobriu sobre as drogas e protestou, ou ameaçou chamar a polícia. Porque Morgan nunca ficaria calado. E se os traficantes acreditassem que ele ainda estava vivo e sabia onde estavam as drogas desaparecidas,
não era de admirar que estivessem procurando por ele. Mas no endereço antigo deles, que haviam deixado há 1 ano, para se mudarem para cá. Era apenas uma questão de tempo antes que descobrissem seu erro e viessem atrás dela. Ou pior, machucassem aquela pobre enfermeira que não tinha nada a ver com isso. Doutora Seaver. Ela agarrou o balcão, num esforço para parar de cambalear. Isso era demais, logo pela manhã, antes mesmo de terminar sua primeira xícara de café. Especialmente depois de tudo o que aconteceu ontem. Doutora Seaver, aqui está meu cartão. Se você se lembrar de algo importante sobre seu marido, ou o barco, ou o que viu no barco ontem, por favor nos ligue. E por favor não saia da cidade caso tenhamos mais perguntas. Eles se levantaram para ir embora. Uma risada histérica borbulhou. Para onde eu iria? Todas as fronteiras estão fechadas para conter esse vírus estúpido. Mesmo que eu quisesse minha vida, minha casa, até o corpo do meu marido, tudo está aqui. Se vocês descobrirem algo sobre as pessoas que mataram meu marido, me encontrarão aqui. Sentimos muito pela sua perda, doutora Seaver. Nós nos mostramos à saída. Na verdade, ela os acompanhou até a saída, e assim que fechou a porta firmemente atrás deles, também a trancou. Não se podia ser descuidado demais, com traficantes assassinos por aí. 38. Uma mensagem de Emily lhe informou que não mergulhariam até que a polícia terminasse de recuperar o barco, então ela não seria necessária hoje. Anemone considerou ligar para o trabalho e dizer que estava doente, mas não suportava ficar em casa com seus pensamentos em tal confusão, então trocou de roupa para trabalhar e foi para a prisão. Betty ficou encantada em vê-la, e imediatamente a colocou para catalogar os artefatos que os arqueólogos haviam trazido na sexta-feira. Era um trabalho repetitivo o suficiente para não exigir muito raciocínio, mas ao mesmo tempo, requeria foco suficiente para impedir que sua mente vagasse para outras coisas que ela preferia evitar pensar. Barcos e corpos para começar. O sol estava se pondo atrás de nuvens de tempestade que se aproximavam quando Anemone voltou para casa, dando-lhe apenas tempo suficiente para esquentar algo para o jantar antes que Dunstan aparecesse, parecendo tão vivo como sempre, e como se não tivesse se transformado em uma estátua em sua cama naquela manhã. Ele parecia o homem atraente que havia feito amor com ela na noite passada. Se ela fechasse os olhos, ainda podia senti-lo. Mas ela não podia pensar nisso agora. Precisava contar a ele sobre o assassinato de Morgan e as outras coisas que a polícia havia compartilhado. Entre garfadas de curry verde com arroz, feito na panela elétrica no domingo, ela contou tudo a ele. Quando terminou, não havia nada além de alguns grãos de arroz grudados na lateral de sua tigela, e a garrafa de vinho que ela abrira para acompanhar estava pela metade. A única coisa que sei com certeza é que Morgan nunca teria nada a ver com tráfico de drogas. Então, se alguém o matou, foi por causa disso. Diferentemente da polícia, Dunstan apenas assentiu. Pelo menos ele acreditava nela. Parece-me que as pessoas com respostas eram os contrabandistas que estavam no barco com ele. Os que foram resgatados. E talvez o dono do barco, pois foi ele quem foi contratado para transportar as drogas em primeiro lugar, disse Dunstan. Anemone abriu os braços. Mas o que posso fazer a respeito? A polícia provavelmente já está falando com eles, ou falará em breve, e quem quer que tenha escrito aquela ameaça na parede tinha a intenção de me atingir. Dificilmente irei até eles e facilitarei as coisas. Quer dizer, se eles mataram Morgan, não há nada que os impeça de fazer o mesmo comigo, especialmente se quiserem as drogas que a polícia já tem. Você não precisa fazer nada. Agora, em primeiro lugar, você está assumindo que foi assassinato, mas e se eles não tivessem a intenção de matá-lo? Especialmente se acharem que ele ainda está vivo.
Talvez tenham entrado em uma briga, e um deles acertou um bom soco, que o derrubou, e ele bateu a cabeça quando caiu. Ele pode até ter se levantado e parecido bem. Já vi isso antes, homens brigando e depois voltando para suas acomodações, apenas para serem encontrados mortos em suas camas na manhã seguinte. Talvez a morte dele tenha sido um acidente. Anemone engoliu em seco. Homicídio culposo, não assassinato, mas isso não torna certo. Morgan não deveria ter morrido. Dunstan inclinou a cabeça. Concordo. Talvez seus companheiros de navio tenham trazido o contrabando a bordo, sem lhe dizer o que estava carregando. Talvez ninguém soubesse, exceto o homem cujas caixas eram, e seu marido tenha tropeçado nelas. Ele virou a mão. Ou talvez todos soubessem. Seus companheiros de navio, o dono, todos, exceto seu marido. Anemone assentiu lentamente. O que significa que a melhor pessoa para perguntar é o dono do barco. Anemone começou a rir. Você não conhece o Janus. Ele é escorregadio como um balde de enguias e ganancioso para completar. Ele implorou para que seu barco fosse incluído no meu projeto de doutorado, só para conseguir uma pintura anticorrosão gratuita em seu balde de ferrugem. E então, quando eu o vi e escolhi seu barco como meu controle, aquele sem nenhum revestimento, já que estava tão atrasado para uma nova pintura que bem poderia não ter nenhuma, ele fez um escândalo absoluto. Ele me odeia desde então. Engraçado, considerando que eu me dava muito bem com a esposa dele, Lucy, mas não a vejo desde que eles se divorciaram. Quanto custaria fretar o barco dele por uma noite, como aqueles contrabandistas fizeram? Anemone deu de ombros. Ela nunca precisou de um fretamento, com a Sea Witch e tudo mais. Mesmo se precisasse, todos no clube de iate deviam um favor a Morgan por alguma coisa, então ela só teria que pedir. Você provavelmente não precisará fretar o barco inteiro. Janus faz passeios noturnos de pesca, que custam apenas algumas centenas de dólares por pessoa. Se você se juntar a um desses, não precisará fretar o barco todo. Dunstan pareceu horrorizado. $200 por uma noite de navegação? Ah! A inflação mudou muitos preços, desde que Dunstan era menino. Tenho certeza de que te devo isso, e muito mais por consertar meu teto. Vou sacar algum dinheiro pela manhã, e descobrir quando será o próximo passeio. Só, por favor, tenha cuidado, ok? Dunstan sorriu. Não precisa se preocupar comigo. Se ele tentar me dar um soco, é a mão dele que vai quebrar, não minha cabeça, prometo. E se eu der alguns socos? Ele parecia positivamente alegre com a perspectiva. Anemone só se sentiu enjoada. Por favor, não faça isso. Já houve violência suficiente. Não quero que mais ninguém se machuque. Só quero saber que quem matou Morgan vai para a prisão, espero que por muito tempo, e que não virão atrás de mim ou de qualquer outra pessoa. Ele inclinou a cabeça. Não se preocupe. Sou seu protetor jurado, e farei o que for necessário para mantê-la segura. E isso a preocupou mais do que nunca. 39. Dunstan mal estava a bordo do Catch of the Day há 5 minutos, e já sabia que o capitão, Janus Smith, era mais apaixonado por dinheiro do que por qualquer outra coisa no mundo, até mesmo seu barco. Os outros homens a bordo pareciam não notar os amassados e as manchas de ferrugem marcando as amuradas, ou talvez estivesse tão escuro que não conseguiam vê-las. Mas eles entregavam seu dinheiro prontamente. Quando estendiam um cartão de plástico para a máquina que apitava nas mãos de Janus, ele franzia a testa, mas quando produziam dinheiro vivo, seu sorriso ficava um pouco mais largo. Dunstan relutava em entregar tanto dinheiro ao homem, mas isso era necessário para vingar o marido de Anemone. E mantê-la segura, ele disse a si mesmo, enquanto se forçava a se separar da fortuna que Anemone lhe dera.
Janus apenas aceitou com um aceno e embolsou as notas, como se fizesse isso todos os dias. Talvez fizesse, e o barco maltratado desmentisse o quão rico o homem era. Mas, se ele tivesse feito essa riqueza às custas da vida do marido de Anemone? Dunstan cerrou os punhos. Se suas suspeitas se provassem verdadeiras, ele destruiria este barco, assim como fizera com a embarcação dos idiotas. Ele fez uma nota mental para perguntar a Anemone o que eram idiotas. Sente-se, pegue uma cerveja e fique à vontade. Vamos sair para um dos meus pontos de pesca secretos favoritos, antes de lançarmos algumas linhas e vermos o que pegamos. Depois iremos para outro ponto, e talvez até um terceiro antes que a noite acabe. Faremos um pouco de pesca de corrico em alta velocidade viajando entre os pontos, e vamos ver se conseguimos fisgar 1 ou 2 varrus pelo caminho também. Janus abriu um baú azul cheio de gelo e latas, e começou a jogar latas para meia dúzia de homens reunidos em seu convés. Os outros abriram suas bebidas, mas Dunstan nem se incomodou. Não era como se ele fosse beber, de qualquer forma. Em vez disso, fingiu beber da lata fechada, rindo das piadas dos outros homens, mesmo que não entendesse metade delas. Finalmente eles lançaram âncora, e Janus moveu-se pelo convés, oferecendo dicas aos homens enquanto eles sondavam as ondas com suas varas de pesca em busca de peixes. Dunstan pegou alguns peixes enquanto esperava, cortando suas gargantas e jogando-os na caixa que Janus havia indicado para guardar a pesca, até que finalmente Janus veio até ele. Já pegou alguma coisa? Janus perguntou, examinando o equipamento de Dunstan. Dunstan deu de ombros. 3 até agora. Não estou realmente interessado em pescar, mas sim em fazer uma navegação noturna. Não tenho tanto tempo para sair como costumava ter, por causa da minha escala e tudo mais. Ele e Anemone tinham inventado uma história de cobertura para ele, que ele havia memorizado obedientemente, mesmo achando difícil de acreditar. Desta vez, quando voltei para casa, descobri que minha mulher tinha me expulsado. Se juntou com outra pessoa. Então estou meio sem rumo até encontrar um novo lugar para ficar, ou até minha próxima rotação começar. Janus assentiu. Fifo, é? Sim, isso é difícil. Quer dizer, trabalhar longe todas as horas do dia e fazer o melhor para sua família, só para ter a vadia te traindo quando você volta para casa? Eu sei como é. Eu costumava fazer um monte de fretamentos de uma semana para caras da mineração, assim como você, e então um dia ela foi embora. Ela jura que não há outro homem, mas tem que haver, sabe? Ela não trabalhou um dia sequer na vida desde que o primeiro filho nasceu, e são 3 deles. Alguém tem que pagar pelas mensalidades escolares e coisas do tipo. E aquele tribunal de família, um bando de criminosos, fingindo ser advogados, se quer saber minha opinião. Eles me limparam e quase levaram meu barco. Deram tudo para ela, o dinheiro que eu ganhei, trabalhando duro, enquanto ela ficava sentada o dia todo, assistindo desenhos animados com as crianças. Janus balançou a cabeça. Em que mundo as mulheres de repente eram desprezadas por cuidar de seus filhos? Dunstan queria desesperadamente perguntar mais ao homem, mas não ousava. Anemone explicaria isso a ele mais tarde, ele esperava. Agora ela espera que eu cuide das crianças nos fins de semana, até conseguiu que o tribunal colocasse isso no acordo de divórcio, para que ela possa me trair com o cara misterioso com quem ela diz que não está dormindo. Eu disse a ela que não posso ficar com eles à noite, porque trabalho à noite, fazendo pesca noturna e tudo mais, mas isso não a impediu. Ela os deixa de manhã e os pega à noite. Eu durmo durante a maior parte do tempo, exceto quando as crianças brincam muito alto. Então eu grito com eles até que se acalmem. Não sei do que ela estava reclamando, cuidar de crianças não é difícil. Como se ficar sentada de bunda, assistindo a elas e não fazendo nada, não fosse como a bunda dela ficou tão grande. Janus tocou o nariz. Sabe de uma coisa?
Eu dei o troco nela. O tribunal disse que tenho que dar a ela parte do que ganho para sustentá-la e as crianças, como se ainda estivéssemos casados, mas é por isso que faço tantos fretamentos noturnos. Veja bem, quando você paga em dinheiro, posso manter fora dos livros, e se não está nos livros, então não devo nada a ela. Dunstan se sentiu enjoado, o que era um feito e tanto para uma gárgula, que não tinha certeza se sequer tinha um estômago, muito menos algo nele para vomitar. Essa desculpa de homem queria abandonar sua esposa e filhos, em vez de sustentá-los, como qualquer homem honrado faria. Ele queria socar o homem, mas pelo bem de Anemone, não podia. Ele se forçou a assentir em vez disso. Isso é esperto. Minha garota disse que estava grávida e íamos nos casar, então quando voltei, ela está casada com outro cara e dizendo a ele que o bebê é dele. Janus apenas balançou a cabeça. Vadia. Se o outro idiota acredita nessa mentirosa, traidora vadia, sem um teste de DNA, então ele a merece. Você está melhor sem ela, cara. Olha, te digo uma coisa. Sempre que quiser voltar para uma pescaria noturna e pagar em dinheiro, te dou 10% de desconto. A abertura perfeita para o que ele precisava perguntar. E se eu vier todas as noites, até voltar para o local? Assim não preciso encontrar um lugar para ficar ainda. Janus franziu a testa. Bem, eu faço fretamentos assim na maioria das noites, mas ocasionalmente faço um privado. Como uma despedida de solteiro. Eu não poderia te levar nessas noites. E se você dissesse a eles que eu sou seu ajudante de convés? Dunstan perguntou ansiosamente. Eu ainda te pagaria o mesmo. Eles nunca precisariam saber. Ele podia ver as engrenagens girando no cérebro do homem. Dinheiro extra e um par de mãos grátis para ajudá-lo? O bastardo ganancioso não poderia recusar. Tudo bem, disse Janus lentamente. Mas você vai ter que me mostrar que sabe se virar num barco antes disso. Para que possa passar por um tripulante. Dunstan assentiu ansiosamente, prometendo ser um aprendiz rápido que faria tudo o que lhe fosse pedido. Bem, até não fazer mais, é claro, mas Janus não precisava saber disso. Eles retornaram ao porto, quando os primeiros raios do amanhecer coloriam o céu. Dunstan correu para casa para dar as boas notícias a Anemone. 40. Anemone não conseguia dormir. Entre os pesadelos com o corpo de Morgan, ou ela mesma perdida no mar, ou acordando em pânico porque pensava ter ouvido um barulho que era Locke ou a casa rangendo. Se Dunstan estivesse em casa, ela poderia tê-lo convencido a lhe dar outra noite gloriosa de distração, mas ele estava fora pescando informações com Janus. O sol nem tinha nascido quando ela finalmente desistiu e decidiu ir trabalhar mais cedo. Não era como se ela pudesse dormir de qualquer maneira. Mas quando saiu pela porta da frente, notou que o café do outro lado da rua estava iluminado, com as portas bem abertas e o cheiro mais incrível chegando até o seu nariz. Café e um muffin. Ela estava dentro antes mesmo de decidir que os queria. Mas quando viu a bandeja de muffins, quis todos eles. Bom dia, disse a mulher atrás do balcão. Anemone não conseguia desviar os olhos dos muffins. Todos eles, por favor. E um café. Flat white hoje um grande. Ela levantou os olhos para encontrar os da mulher e a reconheceu. Oh, Tacy, certo? Tacy sorriu. Sim. E eu provavelmente deveria perguntar seu nome, não só para poder te chamar quando seu café estiver pronto, mas para não te chamar de viciada em muffins na minha cabeça. Quando os muffins são tão bons quanto os seus, o vício é inevitável, disse Anemone. Mas meu nome é Anemone. Como o coral. Foi isso que Morgan tinha dito quando se conheceram. Uma pontada de tristeza beliscou seu coração, mas ela a afastou. É como o coral. Ou as flores.
Minha mãe achava que eram muito bonitas, até descobrir que as flores são venenosas. A criatura marinha também não é muito mais simpática, é venenosa, parente das águas-vivas. Isso a fazia parecer horrível. Pela primeira vez, Anemone se perguntou se sua mãe não gostava muito dela. Tacy apenas pareceu intrigada. Então você é mais como a flor ou o coral? Não me morda ou eu te mato, ou chegue mais perto para que eu possa te comer. Anemone hesitou. Nenhuma das opções soava como ela. Bem, eu não sou muito fã de morder. Tacy assentiu. Coral então. Você pode olhar, mas não pode tocar. A menos que você tivesse pele feita de pedra viva, como Dunstan. Anemone suspirou. Ela o veria hoje à noite, depois que o sol se pusesse. Então ele poderia contar tudo sobre sua pescaria. Ah, e falando em olhar, temos um artista residente nas noites agora. Ele é bem talentoso. Você deveria vir e fazer seu retrato, tudo enquanto toma seu café. Ou come seu muffin. Ou os dois. Anemone riu e disse que pensaria sobre isso. Talvez em uma noite quando Dunstan estivesse fora e ela não tivesse nada melhor para fazer. Ou ela poderia trazer Lucky e pedir para ele desenhar o gato para ela. Ela provavelmente deveria entrar em contato com o abrigo, para dizer que Lucky tinha se estabelecido como um gato doméstico adequado agora, e estava pronta para a adoção. Um nó se formou em sua garganta com o pensamento. Ela não queria perder Lucky. E se ela entrasse em contato com o abrigo e dissesse que queria adotá-la, não apenas servir de lar temporário? Afinal, ela já a tinha nomeado, e Lucky estava feliz e estabelecida em seu apartamento. Melhor ainda, ela tinha se ligado a Dunstan, e ela o tinha visto acariciando o gato ocasionalmente, então o sentimento era evidentemente mútuo. Pegando seu café e a sacola de muffins, Anemone agradeceu a Tacy novamente e se dirigiu ao trabalho. 40 UM. Ele não merece ser pai, tratando os filhos e a mãe deles desse jeito, concluiu Dunstan. Anemone o observava pensativa, como se ainda estivesse refletindo sobre tudo o que ele lhe contara. E mesmo assim, estamos dando dinheiro a ele, alimentando sua ganância. Pode ser apenas uma despedida de solteiro, como ele disse, e não uma viagem de contrabando. As pessoas fretam barcos com frequência, e uma pescaria com os amigos é algo tão comum que ninguém pensaria duas vezes sobre isso. No começo eu também não tinha certeza, mas quanto mais ele falava sobre isso. Quer dizer, começou apenas como um fretamento particular, sem outros convidados permitidos, e então ele começou a dizer coisas sobre como eles vão bem longe da costa desta vez, para ter uma chance melhor de pescar os melhores peixes. Ele já tinha bebido bastante cerveja nessa hora, então talvez eu não tenha ouvido direito, mas ele disse que há mais lucro nos fundos de Rottnest do que jamais houve em qualquer um dos seus pontos de pesca perto da costa. Não sei como é agora, mas no meu tempo, o contrabando pagava muito melhor que a pesca, desde que você não fosse pego. Se fosse pego, seria enforcado. Anemone estremeceu. Tempos bárbaros. Ainda bem que as coisas mudaram. Agora os contrabandistas só vão para a prisão, como todos os outros criminosos. Nada tão cruel quanto enforcamento ou trabalhos forçados ou... Você sabia que havia açoitamentos regulares na prisão? Uma das joias da coleção do museu é o poste de açoitamento original de jarra, onde amarravam os prisioneiros antes de espancá-los. Homens. E às vezes até crianças. Os tempos realmente haviam mudado, se tais coisas não aconteciam mais. Dunstan se lembrava da mordida do chicote, mas não ousou contar a ela. Melhor que ela não soubesse que seu próprio suor e sangue haviam encharcado o poste de açoitamento que ela abominava. Bem, vou participar desse fretamento particular para ver se estou certo ou não. No melhor cenário, consigo ver os contrabandistas em ação, e podemos elaborar um plano para entregá-los.
Anemone ainda não parecia feliz. Está bem. 42. Depois de uma semana de ansiedade sobre Dunstan sair em uma viagem de barco, que poderia ser uma entrega de drogas, Anemone estava pronta para beijá-lo quando ele chegasse em casa. Exceto que, as notícias não eram boas. Depois que Janus passou por Rottnest, ele se encontrou com outro barco. Eles transferiram várias caixas, exatamente como as que a polícia havia encontrado com o corpo de Morgan, do outro barco para o Catch of the Day, antes de navegarem de volta para Fremantle pouco antes do amanhecer. Eles precisavam de um plano, e a primeira ideia de Dunstan, afundar ambos os barcos com todos a bordo, assim como haviam feito com Morgan, não era algo que Anemone pudesse permitir. A pena de morte não é mais aplicada hoje em dia. As pessoas pagam por seus crimes, não morrem por eles. A polícia precisa pegá-los, com evidências suficientes para condená-los. Você não pode simplesmente matá-los, Anemone tentou explicar, mas Dunstan não estava aceitando. Não entendo. Como você espera que eu contate a polícia lá do meio do oceano e garanta que os barcos ainda estejam lá, quando eles chegarem? Ele insistiu. São barcos, eles se movem. Quer dizer, se fosse um barco à vela, eu poderia deixá-lo à deriva de várias maneiras. Se eu quebrasse o mastro, eles não poderiam navegar para lugar nenhum. Se eu quebrasse o leme ou arrancasse o volante, eles não poderiam dirigir, mas com esses barcos a motor, sem falar em botes salva-vidas e botes auxiliares, eu não faria a menor ideia de como pará-los. Nem sei como o motor funciona. Anemone assentiu. Espere, você falou em tirar o volante? É o que alguns membros do clube de iatismo fazem quando navegam para outras marinas, para evitar roubos. Claro que um ladrão só precisaria carregar um volante sobressalente e poderia roubar o que quisesse, mas se estivessem a 30 quilômetros ou mais da costa, um volante sobressalente seria muito mais difícil de encontrar. Dunstan concordou. Isso ele poderia fazer. Mas e a polícia? Como eles os encontrariam? Anemone considerou. Normalmente ela diria rádio, porque todo marinheiro que ela conhecia sabia o básico de um rádio, mas Dunstan era de uma época antes da existência do rádio. Sem mencionar que se alguém gravasse sua chamada de socorro, teriam sua impressão vocal para comparar com ele mais tarde. Para que isso funcionasse, Dunstan tinha que ser um fantasma, alguém que não existia. A maneira mais fácil de enviar um pedido de socorro de tão longe da costa era um EPIRB, mas eles tinham que ser registrados, o que significava ligá-lo de volta a ela, se não a Dunstan. Isso nunca daria certo. Morgan sempre mantinha alguns à mão só por precaução, mesmo que raramente fossem longe o suficiente da costa para precisar de um. Na verdade, ela os tinha visto no Seawitch, e fez uma nota mental para verificá-los e registrá-los novamente, já que estavam se aproximando da marca de 2 anos para isso em breve. Mas até lá, os sinalizadores que eles tinham estavam ambos registrados em nome de Morgan. E que fantasma melhor do que um homem realmente morto? Eu posso conhecer uma maneira, ela disse lentamente. Chama-se EPIRB. Radiobalizas de indicação de posição em emergência. Eles se ativam quando molhados, ou você pode acionar um interruptor para ativá-los manualmente. Vou pegar um do Seawitch e te mostrar. Quando Anemone foi para a cama, ela e Dunstan tinham um plano que ambos acreditavam que poderia funcionar. Talvez. Com muita sorte e talvez um milagre. Isso não a impediu de se preocupar com o que poderia dar errado, no entanto. 43. Dunstan não podia acreditar na sua sorte. Tudo havia ocorrido exatamente como Anemone planejara. Com o mar mais agitado que na semana anterior, eles amarraram os 2 barcos juntos para passar as caixas por cima da amurada, carregando-as para o porão, onde Dunstan estava esperando para derrubar cada um dos contrabandistas, um por um.
Então, ele os trancou no porão. Quando a última caixa estava a bordo do Catch of the Day, ele nocauteou Janus e o trancou no banheiro, antes de ir ao outro barco para fazer o mesmo com a tripulação. 3 pescadores famintos não eram páreo para um gárgula, e logo ele os tinha deitados no chão do porão, trancados com sua pesca fedorenta. Feito isso, ele pulou na água para entrelaçar as correntes das âncoras, de modo que mesmo se conseguissem escapar e desamarrar as cordas, nunca conseguiriam desembaraçar as âncoras, a não ser que as cortassem completamente. Jogou ambos os volantes ao mar enquanto voltava para Janus. Dunstan sabia o que Anemone havia dito sobre não querer violência, mas o que ela não soubesse, não a machucaria. Além disso, ela merecia respostas sobre como seu marido havia morrido. Então, ele amarrou Janus à escada que levava à ponte de comando, depois jogou um balde de água do mar sobre ele para acordá-lo. O homem acordou cuspindo água. O que você é? Dunstan sorriu. Em vez do trabalhador fifo humano John Stan, ele decidiu confrontar o contrabandista em toda a sua glória de gárgula. Asas, chifres e tudo mais. Você é um demônio? Estou no inferno. Dunstan apenas sorriu mais. Eu não fiz nada. Sou apenas o motorista. Eu piloto o barco e levo as mercadorias para a costa. Não tenho nada a ver com o que acontece com elas depois que as desembarco. Ele balançou a cabeça freneticamente. Onde está John? O que você fez com John? Ele é um passageiro, o nome dele está nos registros, eu vou ter problema se ele não voltar. Como Morgan Seaver não voltou? Janus balançou a cabeça. Eu não tive nada a ver com isso. Eu estava com gastroenterite, ok? Não podia pilotar um barco quando nem conseguia ficar de pé. Ele deveria levá-los para fora e voltar imediatamente. Era só isso. Não é minha culpa que ele tenha tentado chamar o barco de correio quando o viu. Eles o eliminaram antes que ele pudesse relatar o que pensava ser um barco de pesca estrangeiro. Ele nem chegou a ver a carga quando foi transferida. Mas os passageiros, nenhum deles sabia pilotar o barco, e quando bateram em um recife na volta, tiveram que usar o bote salva-vidas para escapar, antes que afundasse. Só depois perceberam que Morgan estava desaparecido. Quando o bote ficou sem combustível, na metade do caminho de volta a Fremantle, eles pularam do barco e o afundaram, e contaram à equipe de resgate uma história sobre como estavam pescando perto da ilha Karnak, para que não encontrassem o barco ou o corpo. Ou a carga. Só quando tentaram voltar para encontrá-la por conta própria, não conseguiram. Ele continuou nessa linha por algum tempo. Quando Dunstan teve certeza de que Janus não tinha mais nenhuma informação nova para acrescentar, ele o nocauteou novamente e o jogou no porão com os outros contrabandistas. Mais uma coisa a fazer, e ele poderia voltar para casa, para Anemone. Ele pegou o sinalizador que Anemone lhe dera e o colou na frente do barco, logo acima da linha d'água. Então, arrancou a parte superior e o ligou. Uma pequena luz vermelha piscando indicou que ele o havia ativado, exatamente como Anemone havia dito. Missão cumprida, Dunstan bateu as asas e iniciou seu voo de volta para casa. 44. Quando o sol nasceu, Dunstan não havia retornado. Anemone sabia que isso não significava que algo ruim havia acontecido, mas não conseguia silenciar o pensamento de que foi assim que ela perdeu Morgan. Enquanto seu café passava, ela pegou o celular para dar uma olhada nas notícias da manhã. Havia uma breve reportagem dizendo que alguém havia acionado um sinalizador de emergência perto de Rottnest, e que as equipes de resgate marítimo estavam investigando, antes que o artigo terminasse com a promessa distintamente insatisfatória de que havia mais por vir. No trabalho, todos pareciam trocar olhares entre si e não olhar para ela. Anemone deixou isso continuar por 1 hora antes de finalmente explodir.
O que é? Qual é a má notícia que todos ouviram, exceto eu? Luke, que parecia ter dormido menos que Anemone na noite passada, manifestou-se. Provavelmente não é nada, mas havia um barco em apuros no noticiário da manhã. Ah, é só isso? Sim, eu ouvi falar sobre isso. Beth colocou a mão no braço de Anemone, seus olhos transbordando de simpatia. Ninguém queria dizer nada na sua frente porque, bem, seu marido. E logo hoje. Hoje? Anemone verificou a data. Há exatamente 1 ano, ela havia perdido Morgan. E o bebê deles. Não era de admirar que ela estivesse preocupada com Dunstan. Ela ficaria preocupada até com seu pior inimigo, se estivesse em um barco hoje. Ela engoliu em seco. Toda vez que ouço falar de um barco em apuros, meu coração dispara. Provavelmente sempre será assim. Eu apenas envio uma esperança para o universo para que tudo fique bem, para que ninguém mais perca alguém como eu perdi, e então, bem, acho que encontro outra coisa para ocupar minha atenção. Por falar nisso, alguém tem algo que possa me distrair pelo dia? Pontos extras, se puderem me manter longe do computador, para que eu não fique verificando as notícias a cada 5 minutos. Luke veio em seu socorro. A cela com a última pia original dos anos 1850 estava programada para obras de conservação. A pia em si não era o problema, mas eles haviam encontrado mofo na cela, o que era um perigo não apenas para o encanamento, mas também para as paredes de calcário da cela e o piso de jarra. Então, se ela pudesse vestir um traje de proteção e dar uma olhada mais de perto, antes de preparar um resumo para licitar as obras de conservação. Em qualquer outro dia, Anemone teria rido na cara dele por sugerir que ela fizesse algo tão corriqueiro, mas naquele momento, inspecionar o encanamento parecia perfeito. Quando ela estava voltando para casa, já tinha redescoberto seu ódio por trajes de proteção, praguejado abundantemente sobre a imprecisão de toda a documentação anterior de licitação e improvisado um rascunho sobre que tipo de limpeza deveria ser feita naquela cela, se o orçamento permitisse um trabalho de conservação adequado e não apenas o tipo de remendo que havia sido feito todas as outras vezes. Mas enquanto caminhava para casa, ela enviou mais do que uma esperança para o universo. Desta vez, foi um chamado de sereia para que o universo devolvesse Dunstan a ela, exatamente 1 ano depois de ter perdido seu marido. Certamente ninguém poderia ser tão azarado 2 vezes em uma vida. 45. Dunstan nunca havia voado tão longe em sua vida. Havia água abaixo dele, claramente visível enquanto o sol ameaçava surgir no horizonte, e quilômetros de oceano ainda o separavam de Fremantle. Ele não chegaria em casa naquela manhã, e também não poderia voar mais. No momento em que o sol nascesse, ele se transformaria em uma estátua e cairia direto do céu, nas ondas abaixo. Praguejando, ele dobrou suas asas e mergulhou no mar. Desceu até chegar ao fundo do mar, onde nenhuma luz poderia alcançá-lo. Nem um momento antes, pois ele teve que sacudir a rigidez de pedra de seus membros por vários minutos antes de poder retomar sua jornada para casa. Um passo após o outro pelo fundo do mar. Ainda bem que gárgulas não precisavam respirar. 46. No momento em que entrou em seu apartamento, Anemone chamou o nome dele. Mas apenas Luke respondeu ao chamado, miando por sua janta. Ela alimentou a gata, mas não havia sinal de Dunstan. O pôr do sol resplandecia pelas janelas do leste, um borrão laranja que ela mal podia ver através de suas lágrimas. Ela não podia perder Dunstan. Não perderia. Ela iria até o porto e esperaria por ele, assim que anoitecesse. Mas e se ele viesse aqui em vez disso, enquanto ela estivesse lá embaixo? Mais. Ela correu para o telhado, olhando em todas as direções na esperança de vê-lo chegando. Caminhando pela estrada.
voando pelo céu. Algo. Mas ele não estava lá. Ela iria para o porto, decidiu. Desceu as escadas, saiu pela porta da frente até o patamar, depois desceu a escadaria até o saguão. Anemone? Dunstan? Ela voou para os braços dele, beijando-o com toda a sua força. Envolveu-o com seus braços e pernas, sem se importar que sua saia subisse até a cintura. Tudo o que importava era que ele estava aqui a salvo, com ela, e ele estava. Por que você está nu? Ele riu. As roupas me pesavam na água. Depois tive que esperar até escurecer para voar de volta, para que ninguém me visse. Mas estou aqui agora. Sim, assim. Ele estava tão quente e duro entre suas pernas. Porque ela ainda estava usando calcinha. Ela precisava senti-lo dentro dela. Agora. Dunstan, por favor, ela gemeu. Ele deslizou 2 dedos entre a pele dela e aquela calcinha estúpida, e a rasgou. Agora não havia nada entre eles. Me fode. Por favor? Ele a empurrou contra a parede, entrando nela com uma ferocidade que correspondia à sua própria necessidade por ele. Sim, sim, assim. Forte e rápido, como nada que ela já tinha experimentado antes. Melhor do que qualquer outra vez. Ela mal podia acreditar, mas estava prestes a gozar já. Ela enterrou o rosto no ombro dele, certa de que ia gritar. Você acabou de me morder? Ele riu. Acho que nunca uma mulher me mordeu antes. Talvez eu precise te morder de volta por isso. Mas onde? Suas mãos abriram rapidamente os botões da blusa dela e seu sutiã, expondo seus seios. Ela arqueou as costas, implorando para que ele fizesse o que quisesse com ela. Anemone? Anemone. Aquela não era a voz dele. Parecia Catena, em pânico enquanto batia na porta da frente de Anemone no patamar acima. Anemone piscou. Ela e Dunstan estavam no saguão, encostados no pequeno nicho sob as escadas. As asas dele a sustentavam enquanto ele ainda estava enterrado até as bolas dentro dela, suas mãos segurando seus seios, sua boca a centímetros de devorá-la, da maneira mais deliciosa possível. Ela não está em casa. Essa era uma voz masculina, também no andar de cima. O que você pretendia dizer a ela afinal? Que há uma coisa na masmorra dela, um demônio alado e com chifres que pretende seduzi-la para que ele possa fazer o que quiser com ela. Ela nunca vai acreditar em você. Eu tenho que tentar. Anemone. Catena bateu na porta novamente. Os olhos de Anemone encontraram os de Dunstan. Ele lhe deu um sorriso preguiçoso, enrolando sua cauda ao redor do mamilo dela e apertando-o. Ela ofegou, então cobriu a boca com a mão, esperando que não tivessem ouvido. Ele começou a se mover dentro dela novamente, deliciosamente lento e tão profundo. Ela esqueceu tudo sobre os vizinhos e masmorras e demônios, com chifres ou não, e se perdeu na sensação, enquanto Dunstan tomava primeiro um mamilo em sua boca, depois o outro. Ela estava perto, tão perto quando ele parou e disse: Acho que eles foram embora. É seguro subir. Ela não queria parar. Ela queria que ele terminasse o que estava fazendo com ela, ou ela definitivamente o morderia desta vez. A menos que você queira mandar sua coisa grande, alada e com chifres de demônio de volta para a masmorra. Eu preferiria te levar para a sua cama, onde posso fazer o que eu quiser com você, repetidas vezes. Seus olhos a desafiavam a protestar. Para cima. Agora, ela conseguiu dizer. As asas dele a envolveram, e ela só teve um momento para tomar fôlego antes de ser rodopiada através das paredes até seu quarto. Ele ainda estava dentro dela. E ela estava tão, tão perto. Sente-se na cama, ela ordenou. Ele obedeceu, acomodando-a em seu colo.
Anemone se levantou sobre os joelhos, então afundou nele novamente. Ela agarrou os chifres dele em suas mãos. Vamos fazer as coisas do meu jeito malicioso primeiro, ela disse. 47. Várias horas e incontáveis orgasmos depois, Anemone estava deitada ao lado de Dunstan na cama, ofegante e dolorida, mas mais feliz do que se lembrava desde 1 ano atrás. Por que minha vizinha tentaria me alertar sobre você? Ela perguntou. Como ela saberia sobre você? Dunstan deu de ombros. Talvez ela tenha me visto quando eu voltava do porto. Eu tive sucesso a propósito. O plano saiu exatamente como deveria. Eu pude ver o farol piscando enquanto voava para longe. Anemone sentiu suas bochechas ficarem quentes. Ela estava tão preocupada com Dunstan, e depois tão feliz em vê-lo de volta são e salvo, que não se importava mais com os assassinos de seu marido. Tudo o que ela queria era fazer amor com seu monstro. Contra a parede na cama, curvada sobre o baú, e depois de volta à cama. Ela estava rapidamente se viciando em seu pau, se já não estivesse. E em sua boca e suas asas e suas mãos, e aquela cauda problemática. Se ela não soubesse melhor, pensaria que estava apaixonada por ele. E o pensamento de perdê-lo. A quem ela estava enganando? Ela estava apaixonada por ele. Ela traçou uma linha pelos seus músculos abdominais, rígidos como pedra, parando logo antes de seu pau sempre ereto. Um dos benefícios de ser feito de pedra viva, ele havia dito. Devíamos fazer amor para comemorar sua vitória, ela disse. Ou eu poderia finalmente te possuir de forma maliciosa, como suas vizinhas te advertiram. Ele se sentou, então deu um tapinha na sua coxa. Venha sentar no meu colo, doce menina. Ela mal tinha se sentado quando suas asas se enrolaram ao seu redor, mantendo-a no lugar. Segure-se nos meus chifres, ele sussurrou. Para que eu possa te levar no passeio da sua vida. O que ele fez? 48. Demorou uma semana para a polícia aparecer em sua porta novamente. Uma semana de dias agitados no trabalho, e noites celestiais na cama com Dunstan. Nem mesmo em sua lua de mel ela tinha feito tanto sexo, mas no momento em que o sol se punha e ele aparecia, ela estava desesperada por mais. Mas na luz da tarde, com os detetives Nunzio e Rassul em sua porta, ela afastou qualquer pensamento sobre sexo, e tentou parecer a viúva enlutada de Morgan, pois certamente era sobre o assassinato dele que eles estavam ali para discutir. Ela os deixou sentar em sua cozinha novamente, mas desta vez não fez café. Já havia tomado o suficiente para qualquer sábado normal, e pretendia comprar o próximo, no café Cala a Boca do outro lado da rua, antes que fechassem para o dia. O legista terminou com os restos mortais do seu marido e está pronto para liberá-los para você, para que possa sepultá-los, começou o detetive Rassul. Anemone assentiu. Eles já haviam realizado um serviço funerário para Morgan, mesmo sem corpo no caixão. Agora que havia um corpo, ela teria que providenciar a cremação. Ele sempre dissera que queria que suas cinzas fossem espalhadas no mar, e ela lhe daria isso. Obrigada. Doutora Seaver, o que a senhora sabe sobre Janus Smith? Ela piscou. Ele era dono do barco em que meu marido estava quando morreu. O Perfect Cat. Sim, mas o que a senhora sabia sobre ele? Ela soltou o ar. Eu o conhecia como o marido da minha amiga Lucy. Um membro do clube náutico com um barco fretado todo acabado, do qual ele não cuidava direito. Ele era amigo de Morgan, todo mundo era amigo de Morgan, era assim que ele era, mas eu não gostava dele. Era um cara escorregadio, especialmente quando Lucy não estava por perto. Depois que se divorciaram, eu o evitava completamente. Os dois homens assentiram.
Nunzio ainda fazia anotações, mas Hassu havia deixado seu tablet de lado, ansioso para fazer a próxima pergunta. A senhora sabe por que o Sr. Smith teria um dos sinalizadores de emergência do seu marido em seu barco? Anemone deu de ombros. Bem, Morgan saiu com o Perfect Cat naquela noite fatídica. Ele nunca saía sem um EPIRB, então tenho certeza de que levou um com ele. O que é estranho pensando bem, porque ele não foi ativado quando o barco afundou? Eu achava que eles se ativavam quando molhados. Ou o barco estava fundo demais para o sinal do sinalizador ser captado pelo satélite antes de morrer? Os dois homens trocaram olhares. O que quer que fosse, nenhum deles queria ser o responsável por contar a ela. Um sinalizador registrado em nome do seu marido foi ativado há uma semana, cerca de 40 quilômetros da costa. Nós o encontramos preso ao novo barco do Sr. Smith, o Catch of the Day, que estava entrelaçado com outro barco, uma embarcação de pesca estrangeira, com uma carga muito interessante. Dunstan não havia mencionado nada sobre carga ou sobre o outro barco, então Anemone não precisou fingir sua surpresa. O que era? Bem, drogas, mas também uma grande quantidade de trepang. Várias espécies de pepino do mar, encontradas apenas em parques marinhos protegidos ao longo da costa oeste australiana. Ela soltou o ar entre os dentes. Pesca ilegal e contrabando de drogas? Espero que esses homens vão para a cadeia por muito tempo. Isso é horrível. Há mais alguma coisa que a senhora possa nos contar sobre Janus Smith? Anemone balançou a cabeça. Nada que eu já não tenha dito. Eu mal conhecia o homem. E sobre o novo ajudante dele, John Stan? Quem? Ela tentou fazer sua expressão o mais vazia possível. O Sr. Smith tem um novo ajudante, um homem que ele estava treinando para ajudá-lo em seu negócio de fretamento, chamado John Stan. Eles ainda não assinaram nenhum contrato novo, então tudo o que temos é a palavra dele de que esse homem existe e o testemunho de um dos passageiros, um homem bastante cooperativo, que lamenta profundamente ter socado seu marido. O assassino de Morgan. Anemone engoliu em seco. Vocês estão dizendo que esse homem, John Stan, é responsável pela morte do meu marido? Não, ele é apenas uma pessoa de interesse. Um dos passageiros do Sr. Smith na semana passada, quando o sinalizador foi ativado, confessou estar a bordo do Perfect Cat, na noite em que seu marido morreu. E tanto ele quanto o Sr. Smith têm a história mais notável, sobre um ajudante que desapareceu, e um demônio que atacou o barco deles. O Sr. Smith disse que o demônio o amarrou e fez coisas com ele. Um demônio. Bem, Dunstan era um pouco tarado por sexo, mas ela não era pior que ele e definitivamente era humana. Vocês têm certeza de que eles não viram o Homem-Mariposa? Tem aparecido alguns vídeos na internet, ou alienígenas. Ouvi dizer que os alienígenas gostam de coisas pervertidas assim. Nunzio balançou a cabeça. Não sei o que eles viram. Talvez estivessem todos bêbados ou tenham inventado. Vamos descobrir a verdadeira história com o tempo, e eu recomendo fortemente que a senhora nos conte tudo o que sabe agora, ou teremos que voltar para fazer mais perguntas. Anemone deu de ombros novamente. Ninguém quer chegar ao fundo da morte do meu marido mais do que eu, detetives. Se vocês têm perguntas, estou feliz em respondê-las. Mas se estão procurando monstros imaginários, não os encontrarão aqui. Sou uma cientista. Acredito no que posso observar, não em alguma farsa que alguém inventou. Se vocês tivessem uma foto desse ajudante ou do demônio. Hassu ofereceu-lhe um sorriso. Muito semelhante ao sistema legal, doutora Seaver. Acreditamos em evidências e no que elas podem provar. Testemunhos não confiáveis sobre demônios e homens que parecem não existir. Bem, isso parece um tanto fantasioso. Claro que ninguém pensou em tirar uma foto, mesmo que todos os homens estivessem com seus celulares.
Talvez eles pretendam alegar insanidade pelos seus crimes no tribunal. Não sei muito sobre processos judiciais, criminais ou não. Mas desejo-lhes boa sorte com a investigação, disse Anemone. Seu informante teve algo útil para vocês que realmente ajude? Além de suas histórias malucas, sobre demônios e marinheiros, ele havia contado tudo o que sabia sobre o tráfico de drogas conforme o conhecia, incluindo as pessoas que haviam pichado mensagens ameaçadoras na parede daquela enfermeira. Então parecia que haveria muito mais prisões por vir. Anemone e a enfermeira estariam seguras. Levou mais 1 ou 2 minutos de conversa fiada antes que ela pudesse fechar a porta firmemente atrás deles. Anemone verificou seu relógio. Ainda tinha tempo para tomar um café e comer um muffin. 49. Anemone olhava fixamente para o armário de muffins, incapaz de aceitar o vazio. Ela havia decidido, durante a curta caminhada através da rua, que merecia um muffin extra depois daquele interrogatório e agora não podia nem ter um. Rochelle ofereceu um sorriso solidário. Sinto muito, estamos sem muffins hoje. Mas temos algumas novas tortas de cheesecake, de mousse de chocolate branco e framboesa. Individuais. Camadas de mousse de chocolate branco sobre mousse de framboesa, numa base de biscoito de chocolate amargo. Ela apontou para o armário. Combina muito bem com o chocolate quente Vienna Dark. Anemone fechou os olhos. Uma pessoa sensata iria para casa e comeria uma salada. Mas ela não queria ser sensata. Além disso, quem comia saladas no inverno? Ela ficaria feliz em esquentar uma sopa de legumes, mas a alface podia esperar até o tempo ficar mais quente. Sim, por favor, ela disse. Rochelle registrou a venda, e Anemone aproximou seu cartão para pagar. Você pode se sentar no canto. Nosso artista residente deve chegar em breve, e ele é muito popular. Se você for a primeira da fila, ele pode até terminar seu retrato a tempo de você levá-lo quando for embora. Rochelle a enxotou em direção à mesa do canto. Vá, eu levarei seu pedido quando estiver pronto. Relutante, Anemone se dirigiu ao canto, mas mudou de ideia e pegou a mesa ao lado. A parede estava coberta de esboços, tanto em preto e branco quanto em cores. Principalmente rostos de pessoas, retratos de cabeça e ombros, alguns deles bebendo café ou comendo bolo. Havia uma fileira inteira de Rochelle, em várias poses, enquanto servia pessoas no balcão. O artista havia captado perfeitamente seu sorriso, mesmo nos esboços que pareciam algumas linhas apressadas. Talvez ela devesse esperar pelo artista e pedir que ele fizesse seu retrato. A primeira impressão de um artista sobre quem ela era agora, a viúva de Morgan, a amante de Dunstan, ou apenas a viciada em muffins do café. Talvez uma viciada em cheesecake, se parecesse tão bom quanto o gosto, ela pensou enquanto Rochelle se aproximava. Anemone tomou seu tempo saboreando o cheesecake, que era tão bom quanto Rochelle havia prometido. O chocolate Vienna era amargo demais, até ela despejar alguns pacotes de açúcar nele e mexer o creme, o que o tornou bebível, embora não fosse algo que ela pediria novamente. Mas quando ela terminou, o sol estava quase se pondo, e Dunstan estaria acordando. Ela lançou um último olhar de desejo para as imagens na parede, mas o misterioso artista que as havia desenhado não tinha chegado, e ela queria contar a Dunstan sobre a visita da polícia antes que ficassem muito distraídos fazendo outras coisas. Talvez ela fizesse seu retrato amanhã, ou em outra noite. Dunstan estava esperando. 50. Tenha um dia maravilhoso, minha doce menina. Voltarei para aquecer sua cama ao pôr do sol, Dunstan sussurrou em seu ouvido. Ele beijou seu pescoço uma última vez e então partiu, de volta à escuridão para se esconder da aurora. Anemone olhou para as persianas. Elas deveriam bloquear o sol,
mas duas faixas reveladoras em ambos os lados deixavam entrar a luz que afugentava Dunstan todas as manhãs. Agora, se ela conseguisse cortinas blackout que cobrissem a janela e os lados, talvez pudesse acordar ao lado dele e até fazer amor pela manhã antes de ir trabalhar. Ou a manhã toda, num domingo como este. Bem, já que estava acordada, era melhor levantar e ir ao banheiro. Anemone chegou apenas até a pia, antes que a náusea a dominasse e ela vomitasse. Nossa! Aquilo devia ser o jantar da noite passada, e aquele cheesecake delicioso também. Deve ter tido algo errado com o cheesecake, ela concluiu. Ou com aquele chocolate amargo. Ela enxaguou a boca e foi até a cozinha beber um pouco de água antes de voltar para a cama. A água também não quis ficar no estômago. Uma hora depois, quando tudo o que ela expelia era bile, Anemone estava deitada na cama, com toda a energia de um pano de chão molhado. Devia ter sido algo do café. Ela não ficava tão doente desde antes da morte de Morgan. Quando ainda estava grávida. Não podia ser. Anemone tateou em busca do celular, para verificar o calendário. Ela não tinha prestado muita atenção em seu período, desde que Morgan se foi. Não era como se pudesse tentar ter outro bebê, sem marido. Seu último período tinha sido há 6 semanas. Isso não era possível. Dunstan era uma gárgula, pelo amor de Deus. De pedra. Ele não tinha ereções como um humano normal, porque não tinha sangue, nem nenhum dos outros fluidos corporais necessários para engravidar uma mulher. A menos que ele pudesse? 6 semanas de gravidez. Nem isso era possível. Ela teria que ter concebido no dia anterior ao seu último período, e ela e Dunstan não estavam transando como coelhos há mais de uma semana. Bem, exceto naquela primeira noite depois que ela encontrou Morgan. Mas tinha sido só uma vez, e ele não tinha realmente gozado, tinha? Ela não sabia. Estava tão absorta em seu próprio prazer, que nem prestou atenção no dele. Ele evidentemente gostava do que faziam, disso ela tinha certeza, mas se ele já tinha, você sabe, ela não poderia dizer. Não é como se ele gritasse o nome dela, da mesma forma que ela gritava o dele. E ele não era humano, então não ficava todo mole por um tempo depois, como os homens normais. Mas mesmo se ele tivesse engravidar na primeira vez, sem nem tentar? Depois que ela e Morgan tentaram por anos, e ela ainda perdeu o bebê. Ela não podia estar grávida. Não era possível. Ela ainda tinha alguns testes de gravidez no armário do banheiro. Assim que tivesse líquido suficiente para fazer xixi em ela provaria de uma vez por todas que não estava grávida do bebê de seu amante gárgula. 50 UM. O sol da tarde entrava pela janela do banheiro, formando um halo ao redor dos 3 testes de gravidez que Anemone havia alinhado na pia. Os 3 diziam a mesma coisa, que não havia nada de errado com o cheesecake do café, e em pouco menos de 8 meses, se ela tivesse muita sorte, finalmente se tornaria mãe. Ela jogou os testes no lixo. Não deveria criar expectativas. Tinha perdido o último, e não havia garantia de que conseguiria levar esta gravidez até o fim. Talvez ela não fosse destinada a ser mãe. Algumas pessoas não eram, afinal. Ela tinha Lacke. Isso bastaria. Mas, se ela pudesse levar esta criança até o fim. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela faria o possível para ser a melhor mãe possível. Não seria perfeita, mas pelo menos tentaria. Não era como se ela pudesse ter mais de um. Apenas uma criança já seria um milagre. Mais do que ela ousava esperar. Anemone caiu no choro. Ela não tinha certeza de quanto tempo levou para se controlar e enxugar os olhos e o nariz, mas quando o fez, já tinha um plano. Visitaria seu médico durante a semana para um check-up,
para ter certeza de que estava tudo bem, e marcaria uma consulta com o obstetra que havia escolhido da última vez. Mas primeiro, deveria encontrar a caixa de coisas de bebê que comprara para o bebê que perdera. Uma caixa que trouxera para o apartamento, mas não tivera coragem de desembalar. Até agora. Anemone verificou todos os cômodos da casa, mas não havia sinal daquela caixa. Será que a tinha guardado no depósito lá embaixo? Não conseguia pensar onde mais poderia estar. Acendeu a luz do depósito e viu por quê. Ao lado da caixa, havia outra que ela encomendara online, que chegara depois que perdera o bebê. Tinha a imagem de um berço na lateral, com uma mãe e um bebê felizes. Ela mal conseguira olhar para aquilo. Agora, ela a observava pensativa. Tinha feito muita pesquisa, e aquele era o melhor berço disponível na época, o que significava que certamente serviria para este bebê. Seria melhor levá-lo para cima agora, enquanto ainda podia carregar coisas, só por precaução. Ela conseguiu atravessar o saguão e chegar à metade da escada, antes de se arrepender de ter pegado a caixa. Deveria ter esperado e pedido a Dunstan para carregar aquela droga. Ah, você precisa de ajuda com isso? Catena e um homem enorme que ela não conhecia estavam no patamar, olhando para ela. A mulher forte e independente dentro dela queria dizer não. Mas aquela que tinha vomitado meia dúzia de vezes antes do café da manhã venceu. Ah, sim, por favor. O grandalhão a pegou com uma mão como se não pesasse nada, então esperou no topo da escada, franzindo a testa para a caixa, enquanto Anemone se arrastava atrás. Você está grávida? Exclamou Catena. Mal dá para perceber. Uau, você deve ter concebido da última vez que você e seu marido, isso é. Ela ficou num tom alarmante de vermelho e se calou. Onde você quer que eu coloque isso? Perguntou o grandalhão. Anemone abriu a porta e apontou para o corredor. Só coloque no quarto de hóspedes, por favor. Ele deixou a caixa lá, então voltou para ficar ao lado de Catena. Desejamos tudo de bom para sua saúde e felicidade, disse ele, seu profundo franzir de testa contradizendo suas palavras, antes de envolver o braço nos ombros de Catena e praticamente arrastá-la de volta para seu apartamento. Thor, isso foi grosseiro, repreendeu Catena, então se virou para gritar por cima do ombro, desculpe pelo Thor. Ele não está acostumado com coisas como boas maneiras e falar com mulheres. Estamos realmente muito felizes por você. A porta se fechou com força atrás dela. Anemone ficou olhando para eles por um longo momento, antes de voltar para seu próprio apartamento. O estranho novo namorado de sua vizinha, se é que era isso mesmo que ele era, definitivamente não era problema dela. Ela já tinha o suficiente com que se preocupar. E talvez até mesmo desejar. 52. Fazer sexo com Anemone era algo que Dunstan jamais havia experimentado. Como homem ele teve boas experiências sexuais, ou pelo menos achava que sim, mas com ela, ele podia passar a noite toda, com ondas e mais ondas de prazer lavando sobre ambos. Ele não pensava que fosse possível para uma gárgula experimentar um orgasmo, mas com Anemone, não era uma questão de si, mas de quantos. Mais do que ele se importava em contar agora, porque estava muito concentrado no prazer dela, na maneira como sua respiração ficava presa logo antes de ela se contrair com força e gritar seu nome. Ele poderia continuar a noite toda, mas ela ainda era humana, então precisava dormir. Relutantemente, ele saiu de dentro dela e limpou os dois. O brilho nos olhos dela enquanto o olhava, se ele não soubesse melhor, pensaria que era amor. Mas ele nunca conhecera uma mulher capaz de amar, não importava quantas vezes ela dissesse que era. Anemone nunca falou de amor, e ele nunca a conhecera por mentir, o que a tornava superior à maioria das mulheres que conhecera.
No entanto, quando ouviu alguém gritando seu nome do telhado, ele soube que tinha que responder. Mas esperou até que Anemone adormecesse antes de deixar seu lado, para descobrir quem estava fazendo tanto barulho. Um homem corpulento estava do outro lado da cerca que separava a seção do telhado de Anemone da de seu vizinho. Uma forma familiar, embora Dunstan não conseguisse evocar uma única memória que lhe dissesse o nome do homem. Como você me conhece? Dunstan exigiu. Ele poderia não se lembrar, mas o outro homem poderia. Eu sou seu irmão. Bem. Tanta esperança naquela única sílaba, apenas para ser destruída quando o outro homem balançou a cabeça. Thorstein. Ele conhecia o nome, mas as memórias do homem demoraram a surgir. Talvez se ele pudesse ver o rosto do homem. Dê um passo para a luz para que eu possa te ver, irmão. Se é que este homem era realmente seu irmão. Thorstein pulou levemente sobre a cerca baixa, de modo que o feixe da luz da rua atingiu seu rosto. Sim, era familiar, mas... Você ainda está amaldiçoado, disse Thorstein. Ainda uma gárgula. Pensei que você devesse ser um homem por ter gerado uma criança, mas, como? Uma criança. Ele se lembrou de falar de uma criança, embora nunca tivesse visto o menino. Cara. Ela deu meu filho para Oscar quando se casou com ele. Memórias surgiram do rosto de Cara, enquanto ela lhe dizia que havia escolhido seu melhor amigo em vez dele para ser seu marido, mesmo quando a criança era de Dunstan. Ela havia falado de amor, mas era uma mentira. Isso é mentira. Você nunca me deixou dizer uma palavra ruim sobre Cara, mesmo quando você sofria por perdê-la, mas ela era uma prostituta mentirosa que traiu você e Oscar. O menino que ela deu à luz era filho de Oscar. Eu juraria sobre o túmulo do nosso pai. Ela se encontrava com ele na pedreira todos os dias por meses, gemendo como um fantasma louco enquanto transava com ele. Era apenas uma questão de tempo até ela engravidar, e ela se casou com ele como queria. Então você voltou para casa, e ela jogou a proposta de Oscar na cara dele depois que você a seduziu. Então ela veio te contar sobre o bebê, jurando que era seu, gritando sobre como você havia prometido se casar com ela, mas você já tinha voltado para o mar. Eu tive que chamá-la de mentirosa, para mandá-la implorar a Oscar que a aceitasse de volta. O pobre homem se casou com ela, megera que ela era, e você se livrou de uma bala com aquela. Então não me fale sobre Cara. Dunstan não entendia. Então de que criança você está falando? Daquela que a viúva carrega na barriga. Seu filho, pois não pode pertencer ao marido morto dela. Viemos avisá-la sobre você, mas já era tarde demais, não é? Você a tinha seduzido, assim como seduziu Cara. Maldito seja Dunstan, ela ainda estava de luto. Aquela primeira noite em que ele fez amor com Anemone, e todas as noites incríveis desde então. Essas memórias eram cristalinas. Cada gemido ofegante, cada súplica desesperada por mais, se ele havia seduzido Anemone, ela o havia seduzido de volta. Não foi assim. Eu e Anemone, nós se apaixonaram? Ele queria negar que isso fosse possível, mas no momento em que pensou nas palavras, elas pareceram certas. Isso não significava que ele a soltaria para este homem. O homem que alegava ser seu irmão, culpando-o por... Você disse que Anemone está grávida? Claro, seu tolo. O que você acha que acontece quando você vai para a cama com uma mulher? Como você sabe? Como este estranho poderia saber quando o próprio Dunstan não sabia? Porque Catena e eu a vimos hoje, carregando um berço para o bebê escada acima. E onde você estava? Dunstan fechou os olhos. No escuro, escondendo-se do sol quando deveria estar ajudando-a. Ela não é Cara. Esta é uma boa mulher, e você ainda pode fazê-la uma mulher honesta.
Volte lá agora e case-se com ela, como deveria, em vez de fugir para o mar. Seja um pai para seu próprio filho, embora só Deus saiba como será um bebê meio gárgula. Case-se com ela, antes que ela tenha o bom senso de encontrar outra pessoa, como Cara fez, para ser um pai de verdade, para prover por ela e pela criança. Thorsten balançou a cabeça. Você deveria protegê-la, não seduzi-la. Não é de admirar que você não tenha quebrado a maldição, se não pôde nem protegê-la de si mesmo. É claro que ele a havia protegido. Do teto desabando, e depois ajudando a pegar os assassinos de seu marido. Ele a segurou quando ela chorou, esteve lá para ela sempre que precisava dele. Mesmo na cama, tinha sido a necessidade dela que o chamara, e ele não podia negar. Não podia negar nada a ela. Se Anemone estivesse realmente carregando seu filho. Ele olhou para cima, mas Thorsten havia ido embora. Que irmão, julgando-o e então desaparecendo antes que ele pudesse se defender. Pro inferno com ele. Isso era entre ele e Anemone. Ele voltaria para ela, e esperaria até que ela acordasse. Então ele perguntaria, e se o que Thorsten lhe disse fosse verdade, então, ela o faria o homem mais feliz do mundo. 53. Quando Anemone abriu os olhos, encontrou Dunstan olhando fixamente para ela. Bom dia, disse ela, então se sentou para poder ver o relógio. 5 da manhã? Oh não, era cedo demais para estar acordada. Retiro o que disse. Preciso dormir mais. Por favor? Ela abriu os olhos novamente. Ele ainda a encarava. O quê? É verdade? Você está carregando meu filho? Ela suspirou. Queria esperar até ter ido ao médico para ter certeza de que estava tudo bem, mas... Acho que sim. Fiz um teste de gravidez e deu positivo, mas como perdi o último não tinha certeza. Marquei uma consulta com a médica na segunda-feira, para que ela possa verificar se está tudo bem. Eu não ia dizer nada até que ela confirmasse, mas, como diabos você descobriu? É algum tipo de poder secreto de gárgula que você não me contou? Thorsten me contou. O novo namorado mal-humorado da minha vizinha? Se ela não gostava dele antes, agora estava seriamente irritada. Ele é um idiota. Ele é meu irmão. Ela piscou. Coitado de você. Dunstan riu. Ele me ordenou que me casasse com você. Um idiota enorme intrometido e metido cuja bunda eu vou chutar totalmente quando o vir de novo. Que negócio é esse dele? Não importa. Ele está certo. Se você vai ser a mãe do meu filho, então quero me casar com você. Para prover para você e o bebê. Não apenas proteger vocês. Vou precisar encontrar um emprego e aprender a viver nesta época. Eu tenho alguma opinião nisso? Dunstan olhou fixamente para ela. Mas eu pensei que você ficaria feliz. Não é isso que toda mulher quer, um homem que cuidará dela enquanto ela tem os filhos dele? Eu não sei, nunca tive filhos. Posso ser uma péssima mãe. Posso nem mesmo ser capaz de levar uma gravidez até o fim. Quer dizer, eu sei que queria filhos. Eu queria uma família. Eu só desisti quando Morgan morreu. Agora só tive algumas horas para me acostumar com a ideia de que isso pode ser possível novamente, e você já está falando em casamento? São 5 da manhã. Anemone fechou os olhos. Ela estava divagando e nem mesmo ela sabia o que queria. Bem, Dunstan, obviamente. E o bebê, se o destino permitisse que ela o mantivesse. Me pergunte de novo quando o bebê nascer. Quando soubermos que ele ou ela está seguro, saudável e é nosso. Será capaz de caminhar pelo corredor na nossa frente no casamento.
Agora ela tinha a imagem na cabeça de um bebê gordinho com um vestido branco, segurando um buquê de flores. Ou seria um pequeno pajem com um adorável terno. Você não quer se casar comigo? Sua voz soava neutra, mas ela podia ver a mágoa em seus olhos. Anemone suspirou. Isso é loucura. Só conheço você há algumas semanas, mas já não consigo imaginar minha vida sem você. Tenho quase certeza de que estou apaixonada por você. Então caramba, sim, eu quero me casar com você. Mas não antes que este bebê possa andar. Não estamos na era vitoriana. Podemos ter um bebê juntos, sem nos casarmos, e resolver as coisas conforme avançamos. Exceto o sexo. Tenho certeza de que já resolvemos isso, e quero muito mais disso. Até o terceiro trimestre, se me lembro corretamente. E depois, obviamente. Dunstan ainda a encarava. Acho que nunca conheci uma mulher como você, Anemone Silver. Bem, se eu me casar com você, posso não ser mais Anemone Silver por muito tempo. Qual é o seu sobrenome, afinal? Acho que você nunca me disse. Ele fez uma pausa e então disse, Stone. Dunstan Stone. Faz sentido. Uma gárgula chamada Stone. Eu poderia me acostumar com isso. Ela respirou fundo. Dunstan Stone, pai da criança que estou carregando, você quer se casar comigo quando este bebê aprender a andar? Se é isso que você deseja, então sim. Claro que sim. Ela sorriu. Na verdade, agora, o que eu desejo é que pudéssemos fazer amor novamente, antes do sol nascer. O amanhecer só é às 7, então talvez. Dunstan a virou de costas, então pairou sobre ela, antes de se inclinar para um beijo. Para minha noiva, farei com que você tenha 3 orgasmos antes do sol nascer. E ele procedeu a lhe dar tudo isso e mais. 54. Precisamos mesmo convidá-los para jantar? Dunstan reclamou. Sim. Prometi a Catena que a convidaria para jantar há muito tempo, por ter me ajudado, e ele é seu irmão. Provavelmente deveríamos anunciar nosso noivado, para que ele pare de ficar emburrando o tempo todo. Ou talvez essa seja apenas sua expressão normal, e seu irmão seja um ranzinza. Alguém bateu à porta. Certo, devem ser eles. Você quer atender? Dunstan saiu e voltou 1 minuto depois com Catena e Thor. Thorsten, seja lá qual fosse o nome dele. Anemone, este é meu irmão mais novo, Thorsten. Thor, esta é minha noiva, Anemone. Ela quer chutar sua bunda por fofocar sobre o bebê dela, mas dado seu estado, pretendo fazer isso por ela. Dunstan avançou em direção ao irmão. Parem. Catena ficou entre eles com uma mão no peito de cada um, o que eu já disse sobre brigar. Para a surpresa de Anemone, Thor abaixou a cabeça. Nem mesmo lá fora? Não. Houve alguns resmungos, mas Thor sentou-se à mesa, e os outros o acompanharam. Anemone verificou o temporizador do forno. Ela tinha 20 minutos, tempo para sentar e tomar uma taça de, não vinho para ela, mas algo de qualquer forma. Então, você também é uma gárgula? Ela perguntou a Thor. Não mais. Catena quebrou a maldição. Anemone olhou fixamente. É uma maldição? Como você a quebra? Catena ficou vermelha. O livro de feitiços dizia algo sobre derreter um coração de pedra. A maldição do Thor se quebrou na manhã seguinte à nossa primeira vez. Ela tossiu. Obviamente, esse não foi o caso de vocês dois, se ele ainda é uma gárgula. Então, acho que vocês vão precisar tentar algo diferente. Suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Como chantilly e confeitos, Thor sugeriu. Catena parecia querer mergulhar debaixo da mesa e se esconder. Anemone escondeu o sorriso. Melhor mudar de assunto antes que a pobre garota morresse de vergonha. Então vocês têm mais irmãos gárgulas que eu deveria saber? Thor e Dunstan trocaram um olhar.
Você viu bem? Dunstan perguntou. Thor balançou a cabeça. Ele estava lá conosco naquela noite. Primeiro ele levou você, depois eu, mas não sei o que aconteceu com Ben. Se ele foi enterrado embaixo desta casa, como nós fomos, certamente deveria ter acordado quando nós acordamos, mas... Eles se viraram para as garotas. Há alguma maneira de descobrir o que aconteceu? Catena deu de ombros. Bem, se ele era um condenado como vocês dois, pode haver algo nos registros da prisão. Mas isso é com a Anemone, não comigo. Anemone congelou. Dunstan não tinha lhe dito que era um condenado. Ele mal tinha lhe contado algo sobre seu passado. Não era de se admirar, se o pai de seu filho era um criminoso. Deixe-me pegar meu computador, ela se ouviu dizer e correu para fora da sala. No escritório, ela tirou um momento para respirar através do pânico e se recompor antes de voltar à mesa com seu laptop. Ela acessou o banco de dados e então perguntou: qual é o nome do seu irmão? Ben Stone, Thor disse. Anemone digitou e apertou Enter. Ela olhou fixamente para o registro por um longo momento. Não havia muito, mas era o suficiente. Aqui diz que ele morreu em 1855. Isso não é possível. Ele estava bem ali conosco. Ele deve ter sido transformado em gárgula também. Ele ia estudar arte. Ele era tão bom. Tinta, lápis, pedra, ele conseguia desenhar com perfeição, e fazer você acreditar que uma estátua estava prestes a sair do pedestal, de tão real que parecia. Eu me lembro da estátua de uma garota que ele esculpiu para o Castelo Burke. Parecia que ela estava prestes a abrir os olhos a qualquer momento. Ben não pode estar morto. Ele simplesmente não pode estar. Verifique novamente. Os olhos de Dunstan imploravam a ela, e Anemone clicou no registro para ver se havia mais alguma coisa. Havia a data de sua chegada e a data de sua morte. E seu crime, assassinato. Sinto muito, disse Anemone. Não há mais nada aqui. Diz que ele morreu em junho de 1855. Enquanto os irmãos expressavam sua descrença e luto mais uma vez, Anemone clicou na caixa de pesquisa. Desta vez, ela apenas digitou Stone e apertou Enter. 3 nomes apareceram. Apenas um tinha data de morte, mas todos os 3 tinham a mesma data de chegada, e haviam sido condenados pelo mesmo crime. Anemone fechou os olhos. Ela tinha dormido com um assassino condenado. Como ela pôde ser tão estúpida? Todos os sinais estavam lá. O número de vezes que ele se ofereceu para infligir violência às pessoas por ela, para vingar o assassino de Morgan. O que ele tinha feito àquele catamarã. Sim, seu irmão está morto, e eu sinto muito, mas vocês dois têm algumas explicações a dar. Ela virou a tela para que todos pudessem ver. Podem explicar como foram condenados por assassinato e não foram enforcados por isso? Thor e Dunstan trocaram olhares. Nós não fizemos isso. Fomos acusados injustamente, condenados injustamente, nem sequer tocamos nela. Nem estávamos em casa, mas encontraram o corpo dela em nossa cabana, então. A mão de Catena tocou o pulso de Anemone. Se ele ainda está amaldiçoado e é seu protetor, você pode ordenar que ele lhe diga a verdade. Ele não será capaz de mentir. Anemone fechou os olhos. Ela não queria acreditar que ele fosse um assassino, mas também não queria dar-lhe ordens. Estava tudo errado. Mas ela não podia se casar com um assassino. Dunstan, ela implorou, desejando que ele pudesse consertar isso. A verdade? Ele baixou a cabeça. Ela está certa. Ordene-me que diga a verdade, e eu devo fazê-lo. Eu já disse, mas se você precisa ouvir novamente. Eu te amo, e nunca te machucaria. Nunca machuquei uma mulher em minha vida, e nunca vou machucar.
Posso ter dado um soco ou dois em alguns homens, mas nunca matei ninguém. Ela olhou em seus olhos por um longo momento. Ela queria tanto acreditar nele. E quanto ao Thor? Ele também nunca matou ninguém. E o Ben? Dunstan suspirou. Ele estava apaixonado por ela. Queria se casar com ela, levá-la como esposa para a colônia do rio Swan. Teríamos ajudado ele, mas ela morreu. Ninguém sabe quem fez isso. A expressão de Thor ficou mais séria. Aposto que Ben sabe ou sabia. A mão de Dunstan pousou sobre a de Anemone. Ela não se afastou. Por favor, Anemone. Precisamos descobrir o que aconteceu com Ben. Se ele realmente morreu naquele dia ou qualquer coisa que você possa descobrir. Existem outros registros que você não pode acessar com essa coisa? Ele apontou para o laptop. Ela soltou um suspiro. Sim, há registros na prisão que ainda não foram digitalizados. Posso examiná-los e ver o que consigo encontrar sobre o seu irmão. Mesmo que seja apenas onde ele está enterrado, para podermos prestar nossas homenagens, disse Thor. Anemone não podia negar isso a eles. Tudo bem. Amanhã verei o que posso encontrar para vocês. Mas se o banco de dados disser que ele está morto, não criem muitas expectativas. Mesmo com a medicina moderna, raramente as pessoas vivem além dos 100 anos. Os irmãos trocaram um olhar de profunda tristeza. Ele era o melhor de nós. Você deveria ter visto as obras de arte dele. Talvez algo disso tenha sobrevivido, mesmo que ele não. Nunca se sabe. Nunca se sabe. 55. Boa noite. Um pão de canela e um expresso duplo para o meu protetor, como prometido, anunciou Rochelle ao colocar sua bandeja na mesa. No que você está trabalhando? Na obra-prima de hoje, ele disse, levantando o esboço. Eu não ponho a língua para fora desse jeito. Claro que põe. Sempre que você está fazendo um desenho na espuma de um cappuccino, você coloca a ponta da língua para fora, exatamente assim. Vou adicionar isso à coleção. Ele pendurou o desenho na parede, junto com todos os outros esboços que havia feito dela. Rochelle balançou a cabeça. Se você e a Tacy não tivessem jurado que estão aqui para me proteger à noite, eu poderia pensar que você é um perseguidor. Quer dizer, tantas fotos minhas é um pouco demais. Ele deu de ombros. Quando o café está tranquilo, e somos só você e eu aqui, eu me inspiro em você. Acho que vou chamar a obra de hoje de BLEP. Ele rabiscou as letras embaixo da imagem e as sublinhou. Rochelle teve que rir. Você é mesmo um maluco, mas dizem que a grande arte exige pelo menos um pouquinho de loucura. Olha, temos um cliente. É para você ou para mim? Ele pegou seu portfólio. Para mim, eu acho. Tenho uma encomenda para ele. Rochelle voltou para o balcão. É o meu? Perguntou o homem ansiosamente. Ah, é lindo. Você capturou as escamas do peixe perfeitamente. Está melhor que a foto. O artista sorriu indulgentemente. Muito obrigado. O homem tirou a carteira e pagou, mas não aguardou. Na verdade, eu queria perguntar se você poderia fazer alguns desenhos dos meus filhos no mesmo estilo, para eu poder emoldurá-los. Minha ex-mulher e eu somos divorciados, e eu só vejo as crianças nos fins de semana. Eu poderia te mostrar algumas fotos. Ele pegou o celular e começou a deslizar as imagens. O artista ergueu a mão. Eu ficaria feliz em fazer retratos dos seus filhos, mas preciso vê-los pessoalmente primeiro. Fotos são boas, mas não têm a mesma vida que a presença de uma pessoa real. Traga seus filhos ao café numa noite em que eu estiver trabalhando, e eu farei. O homem guardou a carteira e o celular. Ah, eu vou trazer. Isso aqui está lindo. Vou falar de você para todos os meus colegas do trabalho também.
Ele apertou os olhos para ver a assinatura do artista. Como você disse que se chama mesmo? Len. Len Stone. Artista residente noturno do café Cala a Boca, disse o artista. Isto for. Laços Quebrados. Um romance de gárgula protetora. Livro 2 da série Coração de Pedra. Escrito por Demelza Calton.